Ok, senhores, professor Riane aqui mais uma vez na disciplina de Circuito CC, primeira eletromecânica, Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, do campus de Juiz de Fora. E você aí comigo que acompanhou ontem, né, a teoria, a introdução sobre a análise de circuitos pelo método das malhas, utilizando, né, o LKT, a lei de Kirchhoff das tensões. Hoje, nessa pequena videoaula, nós vamos trabalhar alguns exemplos, né, para amadurecer mais os conceitos, experimentar mais essa técnica, né, para todos ficarem muito craques na hora de aplicar, na hora de resolver qualquer circuito pelo método da análise por malhas. Bacana? Então, uma boa noite, uma grande alegria estar aqui novamente. Vamos juntos, vamos em frente, porque o futuro é logo ali e ele é elétrico, ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos comigo. O que nós temos aqui? Olha só, um exemplo 2. Nós fizemos aquele exemplo 1, lembra? Que eu resolvi por 3 alternativas diferentes, eu tracei, né, malhas por 3 alternativas diferentes, e agora nós vamos resolver o exemplo 2 apenas por uma alternativa, que eu vou mostrar talvez como sendo a mais tranquila, mais fácil de se resolver, mas vocês podem experimentar também aqui outras alternativas de solução, de modo que as correntes em cada elemento, em cada trecho do circuito, né, em cada componente do circuito, a corrente final sempre tem que ser igual, independente da alternativa, independente da malha que você resolva traçar, ok? Se estiver seguindo os passos corretos, sempre chegaremos no mesmo resultado. Quais são os passos, mesmo aproveitando para recordar aqui, né, a teoria, quais são os passos aí básicos que nós temos que fazer para resolver um circuito pelo método das malhas, né? Primeiro, definir as malhas, né? Quantas malhas eu tenho no circuito? Primeiro passo, né? Quantas malhas eu preciso para resolver esse circuito? Né? E eu tenho que saber muito bem o conceito de nó, ramos, malhas, para conseguir enxergar o número de malhas que eu necessito para resolver determinado circuito. Segundo passo, qual é? Definir o sentido da corrente das malhas. Então, uma vez definida todas as malhas, eu vou definir agora o sentido horário ou anti-horário de cada corrente de malha que eu determinei. Ok? Terceiro passo, escrever as equações de Kirchhoff das tensões para cada corrente de malha, para cada malha. Ok? Quarto passo, com isso eu vou chegar num sistema linear, né, ou de uma equação, de 2 equações, de 3 equações. E o último passo, que é isso que nós estamos falando, é determinar, é resolver esse sistema linear. Se for de uma única equação, é fácil a solução. Inclusive, esse exemplo 2, nós vamos ver que teremos apenas uma equação final para resolver. Moleza. Se eu tiver 2 equações, eu caio no sistema linear de 2 equações. Eu posso usar o método da substituição, adição, subtração, enfim, né, para resolver esse sistema. Sistema de 3 ou mais equações dificulta um pouco, eu tenho que usar outras estratégias, regra de Cramer, por exemplo, né, enfim, para poder chegar lá. Tá? Mas aqui sempre cairemos em uma ou 2 equações, ok? Vamos lá então, pessoal. Tem um circuitinho aqui, ó, um circuitinho basicão, que aqui traz uma novidade interessante para nós, que eu comentei semana passada, se eu não me engano, sobre o conceito de fonte de tensão e fonte de corrente. Não foi isso? Né? E eu comentei aqui, ó, que nós vamos ver já uma fontezinha de corrente aqui, ó, de 5 amperes. Olha a setinha. A corrente está saindo aqui da fonte, circula, né, e volta no extremo negativo da fonte. Tá? Então, é uma fonte de corrente constante que nós chamamos. E nós vamos ver que quando nós temos essa fonte de corrente no nosso circuito, a análise por malha se torna muito interessante. Por quê? Olha só, já que eu tenho, deixa eu voltar aqui, já que eu tenho uma fonte de corrente, eu já fico todo, né, feliz, contente aí, quando eu vejo que tem uma fonte de corrente, já tem uma tendência a analisar esse circuito por malha, justamente por ter uma fonte de corrente. Por quê? Eu vou traçar as malhas, ó, malha 1. Eu tracei a malha 1, olha lá, sentido anti-horário. Você pode dizer assim, professor, você está doido, né? Você insistiu tanto na última aula que o normal, o mais tradicional, o mais comum de se ver é sentido horário. Por que você passou esse sentido anti-horário? Por quê? Porque eu tenho uma fonte de corrente aqui e eu quero acompanhar o sentido dessa fonte de corrente. Eu poderia colocar sentido horário? Claro que poderia. Só que aí nós vamos ver depois que o I1 seria, ao invés de 5 amperes, vai ser menos 5 amperes. Aí começa a ter um jogo de sinal aí
que pode ser perigoso, né, para alguém mais desavisado. Para aquele que está sabendo o que está fazendo, não tem problema nenhum. Tá? Então, dica, né, não é obrigatório. Repito, não é obrigatório. Dica, sempre passa a corrente de malha no mesmo sentido da corrente da fonte, porque isso vai ter uma equação a menos. Você vai ganhar de brinde, né? Você vai ganhar de presente aí, ó, de mão beijada, a solução de uma malha. Se eu passar aqui I1 no mesmo sentido aqui, e mais, por essa fonte de corrente, eu só posso passar uma corrente de malha. Se eu passar a outra aqui, duas correntes passando por ela, eu já começo a ter uma dificuldade maior, eu tenho que ter uma habilidade matemática maior, porque eu não vou ter a solução de bate-pronto. Então, para a gente tirar o maior proveito, para tornar mais fácil, apenas uma corrente de malha pode passar pela fonte de corrente, e de preferência no mesmo sentido, para ser igual aos 5 amperes. Senão vai ser menos 5, se for sentido oposto. Entende? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou traçar a malha 1 e 1 e vou passar a malha 2. Aí esse exercício já comecei, né, para dar uma bagunçada geral. Por quê? Eu passei duas correntes de malha no sentido anti-horário, né? E até então eu falei que o mais comum é sentido horário, agora estou fazendo o oposto do que eu falei, e proposital para exercitar aí, vocês no método. E também eu não criei aqui uma janelinha que é uma malha, uma outra janelinha aqui, segunda malha. Eu peguei uma malha maior por fora. Eu falei que quem faz isso normalmente é meio doido, o cara gosta, né, tem uma tendência maior ao sofrimento, ele gosta de sofrer. E eu fiz isso aqui, né, mas aqui tem uma razão de ser. Eu falei que para eu tomar o benefício, para usufruir do benefício de eliminar uma corrente de malha logo de cara, eu tenho que ter apenas uma corrente passando pela fonte de corrente, a fonte de corrente aqui. Se eu tiver duas, já melou, vou ter que fazer conta, eu não quero isso, né? Então a outra, o I2 normalmente a gente pega aqui, ó, I1 na janelinha da esquerda, o I2 na janelinha da direita, né? Assim, aqui o I2 eu peguei tudo, porque se eu pegar o I2 na janelinha aqui da minha direita, passariam duas correntes pela fonte de corrente. E eu quero evitar isso. Então aqui tem uma razão de ser, aqui tem um propósito, que é, né, usufruir desse benefício. Bacana? Então, olha só, o I2 eu passei por fora, porque se eu passar por esse ramo, né, onde tem a fonte de corrente, eu vou perder o benefício. Qual o benefício, professor? Então, primeiro vamos entender o exercício. Ora, eu tenho o I1 que eu passei aqui, pela fonte de corrente, apenas uma corrente de malha passando pela fonte de corrente, estou sendo bem incisivo nisso. Portanto, eu passei o I2 aqui por fora, para não passar na fonte de corrente o I2, só deixar o I1 passando. E o exercício pediu para determinar a tensão V3. E mais, nesse exercício, né, como se eu tivesse colocado aqui as ponteiras do meu voltímetro, ele colocou a ponteira positiva aqui e a negativa desse lado. Aí eu fiz a setinha de tensão. A setinha de tensão sempre vai do menos para o mais. Essa é a setinha de tensão. Então a corrente vai do potencial maior para o potencial menor. E a tensão é contrária. A queda de tensão é contrária à passagem da corrente. Anotem aí. No elemento resistivo, a corrente sempre vai do maior potencial para o menor potencial e a queda de tensão é contrária, do menos para o mais. A corrente vai do mais para o menos. E a queda de tensão é oposta à passagem da corrente, em oposição à passagem da corrente. Então o exercício amarrou aqui, ó, que ele quer o V3, ele chamou aqui de mais, aqui de menos, como se a corrente estivesse passando aqui do mais para o menos, ele chutou, arbitrou. Se tiver errado, vai dar negativo, né, a corrente. E o V3 vindo desse ponto aqui, a polaridade negativa do multímetro aqui é positiva aqui. Até por isso que o I2 eu passei aqui no sentido anti-horário, porque se o I2 for no sentido anti-horário, o V3 fica certinho. Ó. O I2 passa do mais para o menos, anti-horário, e o V3 fica igualzinho ao exercício apresentou. Isso aqui já veio pronto no exercício. O autor definiu dessa forma aqui. Então, eu adaptei a corrente 2, o sentido da corrente 2, para me favorecer, para me fornecer, melhor dizendo, o V3 do menos aqui para o mais. Entenderam?
E eu tenho um VA aqui, ó, uma fonte de tensão VA 18 volts. Pelo símbolo aqui, essa parte aqui negativa é a de baixo, o maior tracinho é o mais. Aí eu coloquei aqui o azul, que é a setinha de tensão, numa fonte de tensão, sempre vai do menos para o mais. E agora a gente pode começar a fazer as nossas análises. Como? Malha 1. Olha só está passando uma corrente de malha pela fonte de corrente. E quando eu escrevo a corrente de malha, quando eu escrevo o LKT para uma determinada malha, o objetivo é calcular a corrente daquela malha. Então nós desenvolvemos a LKT para cada malha para calcular, descobrir, determinar a corrente de cada malha. Aqui, como é que é uma fonte de corrente, eu só passei uma corrente de malha por ela, o que eu quero determinar já está aqui, é 5 amperes. O I1 aqui está subindo é 5, então tudo aqui, essa corrente I1 vai ser 5 amperes. A minha malha 1, 5 amperes. Eu não preciso escrever o LKT, a lei de Kirchhoff das tensões, para a malha 1, vendo aqui é queda, aqui é queda. Não preciso, porque eu faço isso para descobrir o I1. E aqui eu já tenho o I1. Então agora aqui eu dispenso uma LKT, uma equação de LKT do meu circuito. Isso é bom demais da conta, véio. Isso é muito bom. Eu evitei uma equação a mais, uma incógnita a mais. Já saiu de cara lá, ó. A corrente de malha I1 vale 5 amperes. Ó, já determinei ela porque está aqui. Não preciso mais escrever o LKT. Perfeito? Mas para a malha 2 eu tenho que escrever. Porque aqui é uma fonte de tensão, não tem fonte de corrente, né? Então não há opção. Então vamos ver para a malha 2 aqui? Vamos correr a malha 2? Olha o I2 aqui. A setinha azul do VA está no mesmo sentido do I2? Sim, então é mais VA. VA aqui é uma elevação de tensão. Resistor é sempre queda. Menos R3 vezes I2. Ó, o R3 está aqui, o I2 passando por aqui. R3 e 2. Menos R2. Agora aqui complica um pouco, né, o detalhe. Que qual corrente que está passando pelo R2? Tem duas correntes de malha passando pelo R2. Duas correntes. O I1, que você sabe que é 5 amperes, olha aqui. E o I2 que eu quero descobrir, que eu não sei ainda. Então, a queda de tensão no R2 é R2 que multiplica. Ó, então, o I2 aqui está no mesmo sentido do I1. Né? Se você fosse o resistor 2, você ia ver passando por você a corrente de malha I1 e a corrente de malha I2. As duas no mesmo sentido. Então, vai ser R2 que multiplica I1 mais I2. Professor, por que está multiplicando o R pelo I? Porque aqui é LKT. E LKT é a soma das tensões. Eu poderia colocar aqui VR2 ou V2, né? Que é tensão, é volts que eu tenho que somar. Só que V2 aqui eu vou substituir pela primeira lei de Ohm, que é R vezes I. O R é R2, o I que está passando por R2 é a soma da corrente de malha 1 com a corrente de malha 2. Perceberam? Mesma coisa que eu fiz aqui no R3. Ó. R3 vezes I2, isso aqui dá tensão. Enxerguem o produto da resistência pela corrente como volts, como tensão, como LKT, é a somatória das tensões de uma malha. Na fonte VA, é volt já, 18 volts. Vou substituir aqui embaixo por 18. Então, eu só posso somar nessa linha igual a zero tudo que é volts, tudo que é tensão, entenderam? Por isso que eu, ao invés de colocar aqui VR3, eu coloquei R3 vezes I, que é volts. R2 e I1 mais I2, que é volts. Mesma coisa pelo R1, ó. Menos, que é resistência sempre queda, né? Menos R1 e I1 mais I2. Olha o I1 mais I2 aqui, ó. Tudo que passa no R2 passa no R1, né? Ok? Tudo isso tem o prazer de ser igual a zero. Agora, é substituir os valores, algebrismo, conta e chegar no resultado. Como? O VA vale 18 volts. O R3 vale 2 ohms. O R2 vale 1 ohm. O I1 aqui, ó, o I1 não é incógnita mais não, já achei aqui em cima. Vou substituir 1 por 5. E o I2 eu não sei mesmo.
menos o R1 vale 4 ohms. Ao I1 de novo aqui, substituir por 5, e o I2 eu não sei. Isso é igual a zero. Menos 1 vezes 5 é menos 5, menos 1 vezes I2 é menos I2. Menos 4 vezes 5, menos 20, menos 4 vezes I2, menos 4 I2. Aí eu vou somar tudo que tem I2 aqui, I2 aqui, I2 aqui, deu menos 7, I2. 18 menos 5 menos 20 vai ser menos 25 mais 18 menos 7, tá certo? Igual a zero. Vou passar o I2 para cá, ou multiplicar tudo por menos 1, tanto faz, de modo que aqui, ó, vou passar, vai ficar 7,2 igual a menos 7, e na hora que eu dividir, menos 1 ampere. Passei o 7 dividindo, I2, a corrente de malha I2 vale 1 ampere. Entenderam? Então, olha só, o I1, eu não precisei escrever a corrente, a equação da LKT para calcular I1, porque já me deu de bandeja, porque tinha uma graciosa fonte de corrente aqui para me ajudar. O I2 eu não tenho, a equação da LKT para malha 2 é em função de I1 e I2. O I1 eu tenho, substituo, VA eu tenho, substituo, as resistências eu tenho, substituo. Vou chegar a calcular direto aqui. Não precisei nem de usar um sistema linear de duas equações, duas incógnitas, por causa da minha fonte de corrente. Não fosse essa fonte de corrente aqui me dar os 5 amperes de bandeja, eu não saberia quanto que valeria I1, aí eu teria duas equações, duas incógnitas para calcular I1 e I2. Como eu tenho a fonte de corrente ali, moleza, né, simplificou a nossa vida, ok? Mas ainda não acabou por aí. Ainda tem mais um detalhe, né? Porque ele pediu a tensão V3. A V3 é em cima da resistência 3. Que tensão que é essa, meninos? V3 é igual a quanto? R3 vezes I2. Por que isso, professor? Ora, primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I. Qual que é o R? R3. Qual que é a corrente que passa aqui? I2. O I2 é negativo, então vai ser R3 é 2 ohms vezes menos 1 ampere. V3 deu menos 2 volts. E aí que a porca torce o rabo, não é? V3 aqui, ó, ele que definiu o exercício, esse menos, esse mais, falou e tal. E na verdade, Opa, o que aconteceu? Deu menos 2. Significa, pessoal, que o V3 aqui... Opa, cadê o laser aqui? Sumiu tudo. Significa que o V3 menos 2 volts, ele está ao contrário. Ele não é, o menos não é aqui, nem o mais é aqui. É o contrário. A corrente I2 deu negativa. Significa que a corrente I2, ela não está nesse sentido aqui, ó. A corrente não está saindo do VA. Ela está entrando na fonte. Ela não está saindo da fonte de tensão. Ela está entrando, está carregando a fonte de tensão. Como é que pode isso? Ora, eu tenho uma fonte de corrente que sempre sai 5 amperes. 5 amperes saiu, chegou nesse nó. Os 5 amperes tem que chegar nesse nó, parte vai vir para cá, parte vem para o outro lado, para voltar tudo aqui embaixo, né? Volta os 5 amperes aqui. E aí, a corrente I2 que está chegando no nó, está chegando menos 1 ampere, não está? Menos 1 ampere, está chegando menos 1. Se está chegando menos 1, é a mesma coisa dizer que está saindo mais 1. Se está chegando menos 1 ampere, significa que o 1 ampere, ao invés de chegar, ele está saindo de fato. Então chega 5. 1 eu já sei que vem para cá, porque eu calculei menos 1 entrando é mais 1 saindo, é a mesma coisa. Ok? Só inverter o sentido, inverter o sinal. Então, se o 5 chegou aqui e 1 veio para cá, eu sei que os outros 4 têm que tomar outra direção. Será que toma outra direção mesmo? Qual corrente que passa nesses dois resistores aqui, hein? Passa I1 mais I2. Quanto que vale o I1? 5. Quanto que vale o I2? Menos 1. Soma aqui I1 mais I2, por favor. Soma aí. I1 mais I2 é 5 mais I2, só que o I2 é menos 1. Então, 5 menos 1, estou somando os dois, né? Como o I2 é negativo, 5 menos 1, 4. Olha como é que fecha bacana. Dos 5 amperes que sai da fonte de corrente, 1 ampere está vindo por aqui, por esse trajeto e voltando para a fonte, e os outros 4 estão vindo por esse trajeto e voltando para a fonte. 4 vem daqui, chega, mais 1 que chega, 5. Sai 5, 1 vem para cá,
4 vai para lá, dá a volta, chega 4, chega 1, voltou 5 para a fonte. Olha que coisa fantástica. Cravadinho, né? Essa corrente 2 negativa significa que ela, na verdade, está ao contrário, né? Só que não precisa ficar mudando, né? Ah, cheguei no -1, vou corrigir o sentido que originalmente eu escolhi. Nada disso, não faça isso. Eu já sei que se deu negativo, é só somar negativo. Igual aqui eu não somei as duas, I1 mais I2. Somei I1 e I2, aqui é negativo. 5 menos 1, 4. Ótimo, entendeu? Tá? Então, não se turbem aí o vosso coração por dar resultado negativo. Significa que ela está invertida, mas você pode fazer conta com o número negativo que vai subtrair do mesmo jeito. Então, tranquilo. Viram só que bacana? Espero que vocês tenham com isso, né? Experimentado mais a técnica, o método, a metodologia e visto como é que funciona. Toda hora nós estamos traçando aqui LKT, estamos traçando aqui, fazendo, né, a análise da malha. Então, com isso que vocês vão treinando, eu tenho certeza que vão ficando cada vez mais craques aí. Joia? Vamos fazer mais um exercício, vale a pena. Olha só, temos um circuito aí, já parecido com alguns que nós tratamos, não tem fonte de corrente, então eu não vou conseguir eliminar nenhuma equação de malha. Já identifiquei que eu vou ter duas malhas aqui, então eu vou ter duas equações de LKT, duas incógnitas, I1 e I2, vou cair no sisteminha linear de duas equações, duas incógnitas, né? E vou ter que resolver esse sistema para determinar quanto que vale a corrente da malha 1, quanto que vale a corrente da malha number 2, não é isso? Número 2. Então vamos ver. Aqui não tem fonte de corrente, não precisa ficar preocupado com sentido, nada disso. Então vale o padrão, vale o comum, que é I1 sentido horário e 2 sentido horário no menor caminho possível aqui. Beleza? Malha 1, tá ficando repetitivo, olha que bacana. VA, o negativo do VA está aqui, o positivo está aqui, então está para cima. Mesmo sentido do I1, então é mais VA, mesmo sentido do I1 é mais. R1 é queda, menos R1 e 1. R2 é queda, menos R2. O I1 está para baixo, o I2 está para cima, então é um menos o outro. I1 menos o I2. Tudo isso igual a zero. Fechei a malha I1. Viram só? Então agora está começando a ficar mais fácil, né? Vou substituir os valores. VA vale 1 voltzinho só. R1 vale 1 ohm. R2 vale 2 ohms. E o I1 e I2 eu não conheço. Vou manipular, colocar em evidência, tal. Cheguei nessa equação número 1. Façam com calma, destrichem, né? Para ver se são. Cuidado com a multiplicação de menos 2 vezes I1, menos 2 I1, menos 2 vezes menos I2, mais 2 I1. Tá? Então façam cuidado, propriedade distributiva, bacaninha, direitinho, para não errar nisso daí. Então eu vou ter menos 3 I1, menos 2 e 2 igual a mais 1. Equação número 1 do meu sistema linear. Vou fazer a malha 2. Vamos lá, a malha 2 está aqui. Malha 2 não tem nenhuma fonte, só tem queda. Então tem que ficar tudo negativo. Não tem nenhuma elevação. Menos R2. Ó, aqui o I2 está para cima e o I1 está para baixo. Eu estou analisando a corrente de malha I2. Então quem manda é I2. Então, o I2 aqui para cima é positivo. Se o I1 está para baixo, o I1 vai ficar negativo aqui no caso. Então, menos R2, que multiplica I2 menos I1. Aqui, ó, era I1 menos I2. Aqui é I2 menos I1. Quem manda é a malha, né? Menos R3, que multiplica I2, só passa I2 aqui. Menos R4, que multiplica I2. Viram só? Tudo isso igual a zero. E agora o que eu faço, hein, pessoal? Vou substituir R2 vale 2 ohms, I2 menos I1, R3 vale I1, R4 vale I1, tudo multiplicando I2. Vou colocar I2 em evidência, fazer o algebrismo todo, para lá e para cá, façam com calma, né? Procurem não errar, de preferência. E vou chegar na equação número 2 do meu sistema linear, mais 2 I1, menos 4 I2 igual a zero. Pessoal, muita gente consegue escrever a LKT correta, e se perde na matemática, se perde aí nos mares revoltos da matemática, né? Então, apazigue o mar aí, estude, né? Navegue por águas tranquilas, suaves, para não ter esse problema de acertar o circuito e errar na matemática, né?
nadar, nadar, nadar e morrer na praia, já que estamos falando aí de mares revoltos, né? Com isso eu vou ter equação 1 e equação 2, tem que resolver um sistema linear. Vou resolver aqui pelo método da substituição. Então eu tenho 2 e 1 igual a 4. Ó, o que eu fiz aqui? 2 e 1. O 4 e 2 eu vou passar para cá. Fica mais 4 e 2. E vou dividir. Cadê aqui? Ah, já passei. Tem um errinho aqui. Esse 2 não está aqui mais não. Já passei o 2 dividindo. Ó. Então, I1 é igual a 4 e 2 dividido por 2. O I1 é 2 e 2. Esse 2 aqui tem que tirar. Me lembro de tirar isso depois. O I1 é 4 e 2 dividido por 2. Ó. 4 e 2 veio para cá. O 2 passei dividindo. Vai ser 2 e 2. Ok? E aí, agora eu vou pegar aqui esse I1 igual a 2 e 2, substituindo a equação 2 na 1. Então, eu vou pegar o I1, que é 2 e 2, tirei daqui de cima e vim para cá, né? Vou substituir aqui o I1. O I1 vou colocar 2 e 2. 3. O I1 aqui. O I1 virou 2 e 2, menos 2 e 2 daqui mesmo, ó. Menos 2 e 2, igual a mais 1, igual a mais 1. Então, agora só ficou I2 aqui na equação. Se só ficou I2, agora eu consigo determinar quanto que vale o I2. Né? Jogo para um lado para o outro, blá, blá, blá. Cheguei que o I2 vale 0,25 amperes. Determinei o I2. Volto aqui agora para determinar o I1. Como? O I1, 2 e 2. Aqui, o I1 e 2 e 2. O I1 vai ser 2 vezes 0,25 e I1 é meio ampere. Então, calculei quanto que vale a corrente de malha I1, meio ampere, e I2, 0,25 amperes. O que ele pediu no exercício não foi para calcular as correntes de malha, foi para calcular as correntes reais do circuito, que passam no R1, no R3, no R2. Então, como é que eu faço isso? Coloquei o resultado aqui. Ó. Qual corrente que sai do VA e passa no R1? Não é o próprio I1? O I1 vale meio ampere. Então, saiu da fonte de 1 volt, né? Da fonte VA, meio ampere. Chegou nesse nó. Vai ter que distribuir entre os dois. Qual a corrente que passa pelo R2? É a corrente de malha I1 menos a corrente de malha I2. A corrente que passa pelo resistor 2 é a corrente de malha I1 menos a corrente de malha I2. Vamos fazer a conta aqui? I1 menos I2. I1 menos I2 vai ser igual a 0,25 ampere. 0,5 menos 0,25 é o próprio 0,25. E a corrente que vai pelo R3, que passa pelo R3, é a própria corrente de malha I2. A corrente de malha I2 é 0,25. Opa, então saiu meio ampere, metade veio pelo R2, a outra metade veio pelo R3 e R4. Faz sentido isso? Primeiro ponto que faz. Porque se a fonte mandou meio ampere, 0,25 para um lado, 0,25 para o outro, dá meio ampere. Matematicamente está legal. Agora, para dar exatamente a mesma corrente, eu teria que ter a mesma resistência no ramo 1 nesse outro ramo aqui. E eu tenho R2, 2 ohms, e esse outro ramo? Esse outro ramo, pessoal, eu tenho duas resistências de 1 ohm em série. Então, se eu pegar 1 ohm do R3 com 1 ohm do R4, eu tenho 2 ohms aqui. Aqui o R2 sozinho é 2 ohms. Então, de fato, nesse ramo eu tenho 2 ohms, nesse ramo as duas em série eu tenho 2 ohms. Então, é óbvio que a corrente vai se dividir de forma igual entre os dois ramos. E aí a fonte libera meio ampere, 0,25 pelo R2, 0,25 pelo R3 e R4, que a associação deles em série é igual ao R2. Viram só que legal? Muito bacana, né? Vocês podem, inclusive, resolver esse exercício usando o modo raiz, né? Que é fazendo esses dois em série, depois fazendo paralelo com R2, depois fazendo série com R1, achando a corrente total do circuito, que vai dar meio ampere, depois fazer um divisor de corrente aqui, para determinar quanto que vale a corrente que passa pelo R2, pelo R3 e pelo R4. Dá para resolver esse circuito, né, com apenas uma fonte, é fácil resolver assim. Quando tem mais de uma fonte, aí complica. Entenderam? Então, assim, vocês podem resolver por malha. É uma ferramenta que você saca lá da sua caixa de ferramentas, né? Análise por malha. Não, vou fazer análise raiz e também por divisor de corrente. Nesse exemplo 3 você consegue. Você consegue resolver por mais de uma metodologia.
né? Entendeu? Então, olha só como é que é bacana a análise de circuitos. Não existe um único método para resolver o circuito, e dentro de um mesmo método eu ainda posso ter várias alternativas. Porque no caso da malha, eu posso traçar uma malha aqui por fora grande, uma menor. Então ainda tem as alternativas dentro de um mesmo método. Né? Chique demais da conta, pessoal. Né? Na verdade, você não fica desarmado se você conhecer aí. Você está armado até os dentes aí, se acabar a bala do seu pente lá de balas lá da metralhadora, você saca a outra aí, vai para frente e derruba tudo e mata todo mundo e resolve o problema. Entendeu? Isso é o bacana desses métodos de análise de circuitos. E eu faço questão de repetir isso, porque às vezes o aluno se perde no meio do curso. O que eu estou aprendendo? Vocês estão aprendendo aqui com a gente as ferramentas que nós temos mais comuns, mais usuais para análise de circuitos de corrente contínua. Também vão valer para circuitos de corrente alternada. São técnicas de análise de circuitos elétricos. Isso é muito chique, pessoal. Isso é um luxo, é um privilégio que vocês estão tendo, que é permitir analisar um circuito utilizando várias metodologias, utilizando vários recursos, né? Várias estratégias diferentes. Esse é o propósito do nosso curso. Né? A partir de então, te fornecer bagagem, subsídio, conhecimento, sabedoria para analisar um circuito de diversas formas diferentes, chegando no mesmo resultado, obviamente. Né? Então, claro que nós vamos ver estratégias técnicas mais adequadas para determinado circuito, outras que são mais fáceis de serem aplicadas em outros circuitos. Nós vamos aprender análise por nó, e esse circuito aqui talvez por nó seria mais fácil, por malha daria 2 equações, por nó vai dar uma. O outro circuito que nós vimos, exemplo 2, por malha é mais fácil, porque só dá uma equação, por nó seria um pouquinho mais longo, porque seriam 2 equações, 2 incógnitas, percebe? Então, o método raiz às vezes é muita conta. Então, assim, o que nós estamos fazendo é justamente enchendo a nossa mala com várias ferramentas. E na hora que eu ver o problema, na hora que eu ver a situação, eu escolho a que melhor nos atende naquele momento. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela paciência, pela atenção, pela perseverança em aprender circuitos elétricos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus e até a nossa próxima aula. Até logo.